Olha, você está aqui acompanhando as notícias mais importantes desta manhã, entre outras tantas do noticiário internacional. A BBC está dizendo o seguinte, que o Zelensky acusa a Rússia de atingir objetivos da energia do seu país. O que foi divulgado é que depois do encontro entre o Putin e o Trump, o Putin teria assumido o compromisso de não atacar o sistema energético da Ucrânia. Mas está dizendo o seguinte aqui, olha, o Zelensky está dizendo que houve sim ataque sim, e que o Putin, as palavras do Putin, está em inglês aqui, estão completamente fora da realidade. Bom, fracassou ou não a conversa do Trump com o Putin? Professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen. Professor, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Ei, Heródoto, é uma satisfação estar mais uma vez contigo. Pois é, essa situação está aí pondo o mundo em suspensão. Uma chance de pausar a guerra, mas que parece que não vai prosperar. Pois é. É possível dizer, então, que a conversa do Trump com o Putin não teve o efeito, o impacto que o mundo estava esperando? Pois é, eu já tinha minhas suspeitas de que dificilmente os termos que o Trump dizia de uma suspensão com o retorno à atividade americana de serviço de inteligência e mesmo fornecimento de armamento à Ucrânia seria um termo que dificilmente o Vladimir Putin aceitaria. Então, quando veio a notícia que o Putin disse que a conversa foi positiva, mas que para sucesso teria as condicionantes dos Estados Unidos não se envolver e também do Ocidente também se comprometer a não rearmar a Ucrânia e mais, a Ucrânia interromper o serviço militar obrigatório, é uma pá de cal nessa chance. Afinal, a Ucrânia insiste no seu direito, legítimo direito, de conduzir os seus assuntos internos, inclusive de possuir, uma força armada. Mas é um dos interesses da Rússia que a Ucrânia não seja uma ameaça existencial ao território russo. E aí a Rússia alega três coisas. Primeiro, o pedido de adesão da Ucrânia à OTAN é um risco de colocar armas e pessoal ocidental muito próximo ao território ucraniano. Segundo lugar, o regime de Zelensky seria um regime xenofóbico, anti-Rússia e que inclusive não respeita a história e a população que tem a língua russa do território ucraniano. E em terceiro lugar, esses ataques, ainda mais os recentes, em território russo, não só os de longo alcance, mas a ocupação de Kursk. Kursk, que é uma região sensível da história da Rússia, que é por onde o exército nazista avançou sobre o território até então da União Soviética, mas hoje é território russo. E, portanto, teria da pressão russa uma garantia extra que a Ucrânia daria para não ameaçar o território. E esse cessar-fogo seria impeditivo a essas garantias que a Rússia gostaria de ter. Agora, cessar-fogo então não teve. Mas já visto que o Zelensky falou agora um pouquinho na BBC que eles estão atacando lá. Isso. Primeiro porque o termo de cessar-fogo envolveria apenas o território que não está em disputa, ou seja, os 4 oblastes do sul e do leste. E dificilmente a Rússia interromperia qualquer ataques de percepção de armamento que seria encaminhado para lá. Da mesma forma, a Ucrânia, por enquanto, do lado russo não veio notícia, dificilmente também deixaria de fazer esses ataques para se sentir segura, vendo que tem tropas ou então deslocamento de armamento, tentar destruí-las antes de chegar ao território. Pelo menos seria possível isso se de fato as partes estivessem comprometidas a uma negociação que colocasse fim ao conflito. E tudo indica, não existe base dessa negociação. Portanto, um cessar-fogo não seria viável, não vejo essa viabilidade, é mais um desejo e um sonho para ver mais esse grande conflito que põe o mundo realmente em suspensão de escalonamento para a Terceira Guerra, ou mesmo de envolvimento em perigo existencial de utilização de armas nucleares. Infelizmente, Heródoto. Sim. Agora, novos passos poderão ser dados depois desse encontro entre o Putin e o Trump, ou eles se esgotaram na conversa de ontem, na sua avaliação?
Eu acho que não, porque existencialmente, pelo menos o Trump reconhece o ponto de vista da Rússia. E ele tem mudado o discurso dos Estados Unidos, que reconhece que uma paz naquela região passa pela Rússia se sentir segura. E, por enquanto, não existe qualquer chance da Ucrânia se envolver na OTAN e até mesmo numa aliança muito duradoura com o Ocidente. Se envolveria indiretamente também a União Europeia. E esse é um dos pedidos do Putin. Em segundo lugar, o Trump tem falado que o Zelensky não é um legítimo governante, que é um outro pedido da Rússia. A derrocada do regime do Zelensky e, de alguma forma, abriria caminhos, portanto, sim, para uma paz, se encontrarem uma nova liderança ucraniana. Podemos, sim, ter cenas do próximo capítulo, mas até lá, os dois lados vão tentar negociar com lado de força. A Rússia seguirá atacando e ganhando centímetro em centímetro de território que ela considera seu, e a Ucrânia vai conseguir, ou procurar conseguir, obter armamento, seja dos Estados Unidos ou seja dos países europeus. E a situação da Europa depois desses acontecimentos, como é que fica, professor? Pois é, a Europa já está em ebulição, com muitos governos em transição, discutindo, né, qual que deveria ser não só a sua posição em relação à Rússia, mas também diferentes governos discutindo o seu envolvimento em ações internacionais, que, assim como Trump, tem muitas lideranças políticas que angariam voto com base nesse discurso antiglobalismo, em favor de uma posição nacionalista, com vontade individual, sem precisar estar amarrado em compromissos de longa duração que as organizações internacionais exigem. Agora, alguns países, como por exemplo a Polônia ou os países bálticos, têm razão de sentirem medo da Rússia, achando que a Rússia pode voltar a fazer o que fez no passado? Pois bem, a Rússia é historicamente um império, a União Soviética não deixou de também ser uma área muito grande, com grande influência russa, apesar da diversidade, e de alguma forma esses que são países historicamente recentes, assim como a Ucrânia, temem pela sua independência. A Rússia, como maior população, maior território, maior exército do continente europeu, acaba que é uma ameaça direta aos seus vizinhos. Por enquanto, em discurso, não existe nenhuma pretensão russa de anexar essas áreas. Ela, pelo menos, fala que não quer que essas áreas sejam utilizadas como base de ataques ao seu território. E, ao que parece, pelo menos já se ajustou aos países bálticos e à Polônia ser parte da OTAN, ser do Ocidente. Ela, por enquanto, não está nada satisfeita com os países do Sudeste Europeu, isso inclui a Ucrânia até a Hungria, entrarem numa zona de influência exclusivamente ocidental. Preferiria que esses países fossem mais ou neutros, né, ou pelo menos pró-Rússia. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Como sempre, uma satisfação, Heródoto. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo. Esse é outro assunto do dia. Está explicado de uma forma fácil para a gente poder entender, simples, didática, interessante, como o professor explicou para a gente acompanhar. Porque atrás disso, tem duas coisinhas que eles, tantas importantes, mas duas que eu queria lembrar. A ameaça da guerra se expandir. Segunda, ameaça de armas nucleares. Foi o que ele acabou de dizer aqui agora. E o Putin já tinha ameaçado lá atrás, dizendo, olha, nós temos arma nuclear. Então é bom nós botar as barbas de molho.